A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor José Weber e nós estamos na classe de juvenis. Nós estamos no terceiro trimestre de 2020 com o tema geral Louvor e Adoração. O assunto da lição de hoje, lição de número 9, é Louvai ao Senhor, a lição dos Salmos. Nosso texto áureo se encontra no livro de Salmo, no 150, verso 6, que diz: Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Nós temos três objetivos a serem alcançados na lição de hoje. O primeiro objetivo é mostrar a atualidade do livro de Salmos. O segundo objetivo é revelar a sinceridade dos salmistas em seu relacionamento com Deus. E o terceiro objetivo é que você seja estimulado a ser sincero em seu louvor a Deus. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Salmo 108, versos de 1 a 6. Logo em seguida, Salmo 86, versos de 1 a 11. Assim está escrito: Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei em toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da manhã. Louvar-te-ei entre os povos, ó Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Salmo 86, versos de 1 a 11. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma de teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua vereda. Une o meu coração ao temor do teu nome. Bom, na lição de hoje nós vamos perceber que nem todos os salmos são iguais. E isso já pode ser visto logo aqui na leitura bíblica em classe, não é verdade? Nós temos primeiro um salmo aqui que exalta o Senhor, o salmo de louvor, um salmo de adoração. E logo em seguida nós temos um salmo por clamor, um salmo enquanto o salmista ele estava aflito, passando por um momento de aflição e ele pede socorro a Deus. Aqui nós já vemos então uma diferença entre salmos. Sintetizando, quando se fala de louvor na Bíblia, um livro logo vem à nossa mente, o livro de Salmos. O livro de Salmos ele é composto por uma coletânea de 150 salmos. Assim como quando se fala de louvor na Bíblia, se lembra de Salmos? Quando nós citamos Salmos, logo um nome vem à nossa mente, o nome de um compositor, um nome do rei Davi, não é verdade? Não é para menos. Davi, ele compôs quase metade dos salmos que nós temos na Bíblia. Mas nem todos os salmos são salmos de Davi. Para você entender, nós temos, por exemplo, a nossa harpa cristã. Se você pegar a harpa cristã agora e for para a página que trata sobre o nome dos autores, você vai perceber um nome ali, Paulo Leivas Macalão. Esse nome ele está presente em vários dos hinos da nossa harpa cristã, com as iniciais PLM.
Então, se você folhear agora aí a sua harpa cristã, você vai perceber que Paulo Levas Macalão escreveu muitos dos hinos que nós temos na nossa harpa cristã, mas nem todos foram escritos por ele. Isso também se aplica a Davi. O livro de Salmos, ele é uma coletânea, não apenas de poemas, mas os salmos também são canções, são orações a Deus. Por isso a comparação com a nossa harpa cristã. Dentro então aqui do livro de Salmos, nós vamos perceber também que os escritores, eles são pessoas comuns, mas que servem de forma muito sincera a Deus. E eles vão escrevendo sobre situações vivenciadas no seu dia. Eles escrevem sobre aflições passadas, momentos de perseguição. Davi escreve salmos quando está fugindo de Asaf. Davi escreve salmos enquanto está se escondendo também de Saul. Davi escreve salmos de vitórias em suas batalhas. Davi escreve salmos que para nós vai nos parecer que ele escreveu, por exemplo, o Salmo 23, enquanto ele estava olhando as ovelhas no pasto, cuidando delas, com a sua lira tocando debaixo de uma árvore frondosa. É isso que a gente acaba pensando sobre o Salmo 23. Mas os salmos, eles vão refletindo então momentos da vida daqueles servos de Deus. Salmos de louvor, salmos de Asaf, enfim. Exemplos de salmos aqui de Davi: Salmo 3, o Salmo 6, o Salmo 15 e muitos outros salmos também são escritos por Davi. Se eu te perguntar aqui, você conhece algum salmo de cor? É muito provável que você conheça o Salmo 23, o salmo escrito por Davi, ou o Salmo de número 1, ou o Salmo 91. Mas você também conhece partes de outros salmos? Também é provável que sim, não é verdade? No nosso tópico 2, nós vamos entender que os salmos, eles, além de serem escritos em momentos diferentes da história, por exemplo, Salmo 134, ele é escrito durante o cativeiro babilônico. Leia o Salmo 134 em casa. O Salmo de número 90 já é escrito por Moisés durante o Êxodo, enquanto eles estão caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. Olha só a diferença de centenas de anos que separam esses dois salmos. Então é evidente que os salmos são escritos em épocas diferentes e também por muitas pessoas diferentes. Há inclusive salmos aqui dos filhos de Corá. Tópico 2 aqui vem tratando sobre algumas divisões de salmos. Por exemplo, nós temos salmos de clamores por livramentos em momento difícil. É o Salmo de número 25, o Salmo 41, o Salmo 31. Seria interessante que você também pudesse ler o Salmo 31 aí em casa. Salmos de confissão de pecados. Aqui nós temos o Salmo 51. É um salmo em que Davi escreve quando o profeta Natã confronta ele com a palavra de Deus. Davi havia cometido aquele pecado, além de um homicídio, havia cometido também um adultério. E agora ele é confrontado por um profeta de Deus. Davi escreve o Salmo 51, então, como um arrependimento. Ele demonstra como a sua alma verdadeiramente estava angustiada por causa do pecado cometido e como ele percebeu que aquilo desagradou a Deus. E aqui ele busca por perdão, ele busca por um retorno ao Senhor. Tem salmos de confiança em Deus, como por exemplo o Salmo 18, o Salmo 86, Salmo 63. Outros tipos de salmos são aqueles que pedem por instrução. Salmo 1, verso 2, vai falar sobre instrução. Salmo 19, versos de 7 a 11. Salmo 119, verso 89. Há salmos que buscam por sabedoria, como por exemplo o Salmo 15. Outros salmos nos advertem, Salmo 78, Salmo 95. E por fim, há salmos para ocasiões especiais, como Salmo 2, Salmo 45, Salmo 110, além de salmos de peregrinação, Salmo 120, Salmo 24, Salmo 87, são entoados por peregrinos
israelitas mesmo que estão se dirigindo ali em direção a Jerusalém para adorar em momento festivo, adorar no templo ao Senhor. O livro de Salmos ele é dividido em 5 partes ou 5 livros distintos. O primeiro livro, ou a primeira parte, vai do Salmo 1 ao Salmo 41. A maioria deles é escrito por Davi e são orações por ajuda, expressão de confiança em Deus e louvores pela grandeza do Senhor. O segundo livro vai do Salmo 42 ao 72. É uma seção composta por louvores, por adoração, por ação de graças, por devoção a Deus. Ali tem muitos escritos, principalmente por Davi e pelos filhos de Corá. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao 89. Boa parte deles é escrito por Asaf, que era o líder ali do louvor, da adoração em Jerusalém. O livro 4, Salmo 90 ao 106. O primeiro, Salmo 90, ele é escrito por Moisés. Muitos desses salmos aqui, do 90 ao 106, são escritos por autores desconhecidos. E o último livro é o livro de número 5, ou a seção 5 do livro de Salmos, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, composto principalmente também por Davi, para serem acompanhados por instrumentos musicais, são hinos de ação de graça, de louvor ao Senhor. Então aqui, como nós podemos perceber, uma leitura superficial da Bíblia não consegue captar isso que nós acabamos de ver aqui, essas divisões ou esses tipos diferentes de salmos. Uma leitura superficial acaba perdendo os detalhes, acaba perdendo aquilo que há também de muito importante dentro da palavra de Deus. Quando você parar para ler o livro de Salmos, para entoar salmos, ou ler qualquer parte da Bíblia, leia com atenção, dê foco, esteja verdadeiramente concentrado naquela leitura, esteja atento também aos detalhes, mas não se esqueça do todo, ok? Em nosso tópico de número 4, nós temos o seguinte título: o que eles nos ensinam. Para muita gente é difícil entender como Davi, um homem que cometeu assassinato, adultério, falhou na criação dos filhos, pudesse ser considerado um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mais complicado ainda é perceber que alguns dos mais belos salmos da Bíblia foram compostos por Davi. Vamos entender então por que Davi também é chamado como o homem segundo o coração de Deus. Veja, Davi realmente cometeu pecados, mas veja o Salmo 51, o que Davi escreve. Ao mestre do canto, um salmo de Davi, composto quando o profeta o procurou, o profeta Natã, após a sua união com Betseba. Concede-me tua graça, ó Deus, conforme a tua benevolência, e por tua imensa misericórdia apaga minhas transgressões. Purga-me completamente de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha transgressão e ante mim está sempre o meu pecado. Contra ti pequei e ante teus olhos pratiquei o mal. Portanto, fundamentadas são tuas palavras e justificada a tua sentença. Em iniquidade nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Tu buscas a verdade que se esconde no íntimo. Traz-me sabedoria ao âmago de meu coração. Asperge-me com esopo até que eu me purifique. Lava-me até que eu me torne mais alvo que a neve. Faz-me novamente ouvir sons de alegria e regozijo, para que possa exultar meu corpo ao quebrado. Volta a tua face de meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Senhor, cria em mim um coração puro e renova a integridade no interior de meu espírito. Não afastes de mim a tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Rejubila-me novamente com a tua redenção e sustenta-me com tua generosidade. Aos ímpios ensinarei teus caminhos, e aos pecadores a ti hão de retornar. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua possa cantar, exaltando tua justiça. Deus, abre os meus lábios e a minha boca proferirá teu louvor.
Tu não desejas sacrifícios, pois do contrário eu os ofereceria. Nem te comprasses em oferendas. O verdadeiro sacrifício ao Senhor é o coração contrito. O Senhor jamais desprezará um coração angustiado e pleno de arrependimento. Que te regozijes em fazer o bem a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Comprazer-te-ás com sacrifícios sinceros e oferendas e holocaustos trazidos a teu altar. Está aqui o exemplo. Então, nos Salmos de Davi, ele acaba revelando toda a sua angústia. Ele realmente se volta para Deus arrependido, completamente contrito, e um coração contrito o Senhor não rejeita. Davi ouve a repreensão de Deus que o profeta lhe entrega e ele não acusa o profeta. Ele vai se arrepender com jejuns, com um pano de saco vestido, com cinza sobre a sua cabeça, com verdadeira contrição de espírito, com jejuns. Davi ele se volta para Deus pedindo por misericórdia, ele reconhece o ato que cometeu. Mas os salmos não são apenas salmos pedindo por misericórdia ou por arrependimento, um caminho de arrependimento a Deus. Há também salmos de louvor, salmos de adoração, salmos de elevação ao nome do Senhor. E muitos desses também são escritos por Davi. Davi revela sua confiança total em Deus, colocada apenas no Senhor. E ele acaba por não temer aquilo que pode lhe fazer o homem, pois ele reconhece que está entregue nas mãos de Deus. E Deus é misericordioso. Deus é a quem ele verdadeiramente ama e busca agradar. A quem ele percebe o que ele acabou fazendo e ele realmente se converte em arrependimento e volta sua face em súplicas para Deus. Como Deus poderia rejeitar um coração contrito assim? Não é verdade? Então aqui está um apenas dos exemplos de por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Um outro exemplo muito conhecido por todos nós é em uma batalha, quando Davi vai enfrentar Golias. Davi não temeu aquele gigante, mas Davi foi no nome do Senhor. Ainda que o exército inteiro estivesse temendo aquele homem, Davi, aquele jovem, se coloca na frente de batalha, porque ele confia inteiramente em Deus. Seu coração está confiado no Senhor e ele não teme maus rumores. Salmo 138, verso 1, exemplo de um salmo aqui de louvor, diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. E curiosamente, uma resposta para quem está angustiado, no Salmo 138, verso 3 diz: No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Glória a Deus por isso. Vamos ler aqui algumas razões por que ler o livro de Salmos. No livro de Salmos nós podemos encontrar conforto, Salmo 23. Nós também podemos encontrar intimamente a Deus, Salmo 103. Nós podemos entender porque se deve ler a Bíblia, Salmo 145. Aprender uma nova oração, Salmo 136. Aprender um novo cântico, Salmo 92. Saber que Deus está no controle de tudo, Salmo 146. Compreender melhor a si mesmo, Salmo 8. Saber como se aproximar de Deus, Salmo 136. Como agradar a Deus, Salmo 15. Ter os seus pecados perdoados, Salmo 51. Sentir que vale a pena esforçar-se, Salmo 139. E saber que devemos adorar a Deus, Salmo 104. Nós estamos chegando, então, ao término da lição de hoje. Eu espero que tenha sido enriquecedora para você esses breves momentos que passamos juntos aqui. E para concluir, está escrito nos Salmos, encontramos pessoas desesperadas ao ponto de clamarem: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, verso 1. Mas igualmente pessoas que transbordavam de alegria e celebravam ao Senhor com júbilo, Salmo 98, verso 4. Pessoas em situações extremas, mas louvando a Deus com sinceridade. Você ora a Deus assim?
Você celebra a Deus assim? Então, nessa lição, eu espero que você tenha podido se aprofundar, de uma forma de verdadeira adoração a Deus, como se alegrar diante dele. E é importante se alegrar diante de Deus todos os nossos dias, como está registrado no livro de Deuteronômio. Devemos nos alegrar diante do Senhor nosso Deus todos os dias, porque cada dia é um dia criado pelo Senhor e é um dia em que Ele nos concede um presente, uma dádiva. Ele nos concede a vida, e louvado seja o Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Assim nós concluímos a lição de hoje e eu te espero então para a nossa próxima aula, no domingo que vem, lição de número 10, que traz o título O Cântico de Davi por Perdão. Nós vamos nos aprofundar mais sobre esse importante tema. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e te dê uma excelente semana. No nome de Jesus.